Bom, irmãos, o tema de hoje são princípios da vida financeira dos filhos de Deus. Tem um barulhinho assim, então... Princípios da vida financeira dos filhos de Deus. Nós vamos procurar abordar pelo menos 4 assuntos aqui. Eu espero que você anote, preste atenção, anote, que vai ser extremamente útil. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Aliás, eu vou ler só a Bíblia, irmão. Eu vou falar muito pouco, assim, da minha cabeça. Eu vou dar os tópicos e vou ler. Amém? Então, é muito importante que você anote, para depois você meditar em casa, fazer suas devocionais nessa semana, porque o assunto vai estar quente. Amém? Quando a gente fala de finanças, e fala, a nossa preocupação é como isso afeta a nossa vida, nosso matrimônio, nossa vida com Deus. Quando a pessoa está desorganizada, ela está bagunçada, ela está sem dinheiro, ela está endividada, ela vai murmurar, ela vai reclamar, ela vai ter sentimentos esquisitos, ela vai, principalmente nós homens masculinos, né? Nós, quando estamos com problema financeiro, a gente acaba sendo meio bruto, né? Eu vou só perguntar para as irmãs, assim, quantas irmãs já tiveram que lidar com brutalidade, assim, por causa que o homem está sem grana aqui? Quando a mulher pede, a mulher fala assim, eu precisava de uma geladeira nova. Viu, irmãs? Por favor, na hora que você for falar isso, pensa direito antes de falar, porque nós homens, nós temos uma estrutura mental, é o seguinte, nós somos criados por Deus para suprir. Então, quando você fala assim, estou precisando, aquilo para nós soa como uma missão. E se o maluco não está preparado, ou não tem, ele fica doido. Porque na cabeça dele, ele falou, ela está precisando, eu preciso comprar, e ele não tem condições, ele fica nervoso. Então, assim, muitas vezes a mulher ela nem está precisando, mas ela fala assim, porque ela está precisando de carinho, de uma palavra, de uma outra coisa, e ela acaba falando isso porque é o que vem na cabeça dela. Então, toma cuidado. Então, é uma área que afeta. Então, aprenda um pouquinho como eu aprendi, irmãos, preparando essa palavra, eu já mudei algumas coisas na minha vida. Preparando, só. Assim, estudei, no mesmo dia, eu já passei a operar nessa forma. Primeiro problema, dívidas. Quantos aqui já tiveram dívidas aqui? Quantos aqui têm dívidas? A palavra de Deus diz o seguinte, em Romanos 13:8, diz assim, a ninguém deivais nada, coisa alguma, a não ser o quê? Está aí? A não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Alguém já disse que o cenário é esse. É uma pessoa... O que é o cidadão? O que é o cidadão de hoje? É uma pessoa que está andando em uma autoestrada financiada, dirigindo um carro financiado por um banco abastecido com cartão de crédito, indo para uma loja comprar móveis, usando um plano de prestações para colocá-los em sua casa, também financiada. Esse é o quadro. Prestações e mais prestações. Irmãos, eu aqui não estou falando de cobra, de rato, de barata. Eu não estou falando aqui sei lá, de vulcão, de terremoto. Não estou falando de genocídio. Eu estou falando aqui de dívida. E por que quando se fala de dinheiro na igreja, muita gente fica afetado? Porque existe um Deus chamado Mamon, que comanda os valores dos seres humanos. E fazem com que eles sofram muito por causa disso. E a dívida tem sido, irmãos, a dívida é a nova versão da antiga, da velha escravidão. Uma pessoa endividada, ela anda em desespero, alguns não conseguem dormir. Uma pessoa endividada não avança em vários aspectos da vida. Então eu vou dar algumas dicas muito simples. Dicas, 10 passos, parece aqueles de coaching, né? 10 passos para você se livrar das dívidas. Quem quer se livrar das dívidas?
Primeira coisa, ore. Vai orar, né? Ore. A pessoa que ora, a pessoa que fala com Deus, ela entra em contato com a sabedoria, daquele que é dono de toda a sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor, fale com Ele, ore, peça para Ele, porque Ele vai dar saídas. E uma das saídas que Ele vai dar, vai ser obedecer e seguir essas dicas que eu vou dar aqui. Segunda, eu vou ser bem rápido, porque eu tenho muito pouco tempo, irmão. Estabeleça um orçamento por escrito. Põe tudo que você tem, que você gasta, tudo que você gasta. Eu gasto R$200 de luz, 100 de água, 50 de telefone, não sei o quê. Coloca tudo, compra, gasolina, internet, tudo. Coloca tudo por escrito. Terceiro, aliste o total de seus bens. Tudo que você tem. Como nós fizemos semana passada, a gente escreveu todos os bens que nós temos, inclusive nossos filhos, tudo, e declaramos que que o Senhor é o dono. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós descansamos, porque se Ele é o dono, então nós confiamos nele, então nós vivemos muito mais em paz. Mas aliste tudo que você possui. Por exemplo, fala para o teu irmão assim, a sua coleção de armas, a coleção de uísque, né? Tem uma coleção de... Põe tudo que você tem. Faz uma relação e veja aquilo que é possível você passar para frente. Você vender coisas que não são úteis, que você tem, que não são essenciais para você e manda bala. Põe lá, agora está fácil vender as coisas, né? Põe lá no Facebook, põe lá. Toda vez que eu precisei vender alguma coisa, aliás, eu acho que eu vou vender meu violão. Tem um violão lá, de 12 cordas. Então, aliste aquilo que você não está usando, aquilo que não é essencial e venda. Aliste, quarto lugar, aliste seus compromissos. Veja tudo que você está devendo parcelado. Amém? Tudo que você parcelou. Primeira coisa, comece a tentar quitar as dívidas menores, as pequenininhas. Não vai para as grandes não, porque as grandes são mais difíceis. Tenta fazer uma força para quitar as pequenininhas, aquelas que são chatinhas. Depois que você liquidar, aí há outro critério para escolher as primeiras coisas, aquelas que você paga juros altos. Aquelas que você vê que você está pagando juros altos. Então, as duas primeiras que você tem que eliminar. Primeiro, as dívidas pequenas e as que você está pagando muito juro. Procure eliminar essa. Sexto lugar, considere uma forma de aumentar um pouco o seu orçamento, o seu rendimento. Tem o seu trabalho, tem a sua atividade. Você vai tentar ver agora uma forma de conseguir um dinheirinho a mais. Vendendo, eu vejo alguns irmãos aí, tem uma irmã, esses dias eu vi ela começou a fazer pijaminhas para mulheres. Muito bonito. Então, outra irmã que eu vi está vendendo bijuterias, tal. Então, vê uma forma, né? Algum homem, tem um irmão aí que lava sofás, ele tem essa técnica, aprendeu, e tem as máquinas, tudo, e ele lava. Então, para dar um up, para melhorando o orçamento, porque para você vencer dívidas, você tem que conseguir uma forma de ganhar um dinheiro a mais. Amém? Então, há logicamente coisas que não vão atrapalhar teu relacionamento com Deus, com os irmãos. Os caras começam a fazer hora extra, desaparece, aí depois desmorona tudo, né? Porque aqui o Senhor está... Raramente você vai orar e Deus vai mandar você sumir da casa dele, se desligar das coisas de Deus. Porque, ora, se é Ele que te dá sabedoria, então é muita falta de sabedoria você se afastar do Senhor. Mas atividades que você possa ganhar um pouco mais. Sempre tem um plano para você ganhar um pouco mais. Ofereça, por exemplo, tem ideias dentro do seu trabalho para que você possa crescer mais. Né? Você fala para o seu patrão, fala assim, olha, o senhor podia ganhar um pouco mais de dinheiro, fazendo assim, assim, assim.
e ele vai te colocar, e ele vai te colocar em lugares mais elevados. Por quê? Porque você é uma pessoa interessada. Amém? 7º lugar, não acumule mais dívidas. Faça uma operação plástica. Pastor, como assim operação plástica? Sabe do que é feito o cartão de crédito? O que é uma operação plástica? Algumas pessoas têm que pegar e cortar o plástico. Essa é a operação plástica. Mas, pastor, eu tenho que cortar, porque, irmãos, cartão de crédito, de alguns momentos, são úteis. Comprar uma passagem, você, sei lá. Mas se você perceber que o cartão de crédito está sendo uma armadilha para você, você tem que eliminar isso. E não acumule dívidas novas. Por exemplo, no que eu mudei? Eu não sei o que aconteceu, eu nunca fui de ficar parcelando as coisas, mas eu percebi que eu comecei a pegar esse costume de parcelar tudo que eu compro. O que acontece? Esses dias, há um tempo atrás, eu me peguei fazendo uma compra de R$40, olha só, e eu parcelei. Uma compra de R$40, eu estava fazendo, mandei fazer em 3 vezes. Até fica difícil, né? Por quê? Porque aquilo se tornou um costume. Então, de cara, logo na hora que eu comecei a estudar. E por que é importante que você faça todas as suas compras à vista, mesmo com cartão de crédito, você faça à vista? Porque na hora que chega o boleto, fala para o teu irmão assim, na hora que chega o boleto, eu levo uma pancada no meio da orelha, e eu falo que nem na música, eita! Aí você fala, opa, deixa eu maneirar. Quando a gente pulveriza, o próximo boleto não vem com tanta diferença, mas ele te amarra. Essa prisão à dívida é um negócio muito sério. Tem uma história que numa cidade, uma grande empresa montou uma fábrica. E empregou todo mundo que estava desocupado naquela cidade. E era um trabalho, era uma atividade muito fácil de aprender, todo mundo aprendeu, bem remunerada, todo mundo ficou muito contente. Quando terminou o primeiro mês, aquele monte de gente recebeu o salário. Só que chegou no outro dia, ninguém apareceu na fábrica. E aí eles procuraram saber, os donos perguntaram saber o que aconteceu. Chamou um dos representantes deles, a pessoa, mas o que aconteceu? Vocês não vieram mais trabalhar, meu? Aí o camarada falou, você sabe o que é? Que o dinheiro que vocês pagaram para nós é um dinheirão. E nós estamos satisfeitos com o dinheiro que o senhor deu. E aí os donos falam assim, como que nós vamos agora fazer esses camaradas trabalhar? A gente montou toda uma estrutura, fizemos um investimento absurdo, e eles não querem trabalhar, eles vão querer só trabalhar quando acabar esse dinheiro. Aí sabe o que eles fizeram? Eles fizeram, na época, né, não era internet, fizeram um monte de panfletos de lojas que vendiam a prazo e começaram a colocar lá para os homens ferramentas, para as mulheres coisas de beleza e coisas que para eles comprar a prazo. E a partir do momento que eles começaram a comprar coisas a prazo, eles tinham que pagar as coisas para poder comprar as outras coisas que estavam interessados também. E pronto, agora não faltava mais funcionário, porque agora eles estavam presos. A gente vê, né, alguns irmãos aí, tem uns irmãos na minha equipe, inclusive, que eu vejo o patrão dando aquela algemada, tipo assim, eu vou, quando vê que o funcionário é muito bom, ele vai lá e eu vou te dar, vou cuidar do seu filho, vou dar um tratamento especial para o seu filho, eu vou dar não sei o quê, né? É estratégia para prender a pessoa. Então tome cuidado com as armadilhas. Né? Não estou dizendo que você recebeu o salário e não apareceu, mas por que essas pessoas não apareceram? Porque para elas, aquele salário, pelo fato de elas não terem dívidas, era um baita do salário. Para o termo assim, a dívida faz com que você nunca fique satisfeito com o que você ganha. E aí o que acontece? A pessoa fica trabalhando de má vontade. Quem já viu gente trabalhando com má vontade aqui?
Ontem eu vi, né, uns camaradas trabalhando de má vontade. Maltratando. Então, má vontade é porque a pessoa sente que não está ganhando o suficiente. Por quê? Porque ela está cheia de dívida e aquilo que ela está ganhando não vai nem fazer cosquinha na grande dívida que essa pessoa tem. 8º lugar. Não, já falei. 8º lugar é seja satisfeito com o que você tem. Procure estar satisfeito para não fazer dívidas novas. Faz assim. Vai comprar alguma coisa, compra à vista. Ah, não dá para comprar à vista? Então, deixa. A não ser que seja muito, 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 muito essencial. Aí você faz em 2. Procure não fazer em muitas vezes. Eu sei. Vamos ser sinceros aqui. Quantos aqui tem esse costume de parcelar tudo em 300 vezes que puder? Quantas vezes que puder, então? É daí que vem a dívida. A dívida vem com isso. Que depois, juntando esses pouquinhos por mês de cada coisa, você está com um monte de coisa inútil, um monte de coisa que... E está com uma baita de uma dívida, porque juntando esses R$10, 15 por mês aí, juntando tudo, vai dar 2, 3 mil. E é assim que a pessoa... 9º lugar, considere passar por uma mudança radical na tua vida financeira. Por quê, irmão? Porque nós lemos lá no texto lá em cima que diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. É uma ordem bíblica para que nós não vivamos endividados. E em 10º lugar, na hora da pancada, na hora da dificuldade, não desista. Amém? Vamos lá. Carro, prestação de carro, presta atenção. Comprou carro a prazo? Paga, quita esse carro. Amém? Amém? Comprou um carro a prestação? Tudo bem. Já fez, quita esse carro. Quita, vai pagando as prestações direitinho, procura, quita. Terminou de quitar, presta atenção, usa o carrinho que você comprou. Usa. O ideal é uns 6 anos. Arrumando, fazendo manutenção, e nesse período que você está usando o seu carro, você vai pegar essa prestação que você estava pagando, presta atenção que eu vou falar. Faixa de quanto uma prestação de carro? 1.200, 1.400, um carrinho popular. Agora o carro está um absurdo, né? Mas você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa prestação que você já está pagando, está conseguindo pagar, você conseguiu quitar, você vai pegar essa prestação e vai guardar. E vai chegar uma hora que você vai poder comprar um carro bom à vista. E você vai pegar esse carrinho velhinho que você tem, vai dar de entrada junto com esse dinheirão que você guardou, porque esse dinheiro é o juro, é o que você ia pagar. Quando você compra um carro à prestação, você está comprando 2 ou 3 e está ficando só com 1. Então você vai pegar essa prestação e vai ajuntar, irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então, você não conseguiu pagar, agora você consegue ajuntar. Você vai pedir graça, Senhor, me dá poder. Num algum investimento que o juro não come. E aí, quando você termina, você dá a entrada, junto com esse dinheiro, você vai comprar um carro muito melhor e talvez até um carro zero. Porque se você fizer um cálculo de 6 anos, guardando esse dinheirinho que você está pagando, você vai ver que dá para você comprar uma Hilux, meu. Vai comprar uma Hilux. Faz aí a conta, 1.800, 1.900, R$2.000, 1.400 por mês durante 6 anos. 73 mil. Fora o juro que depois vai estar juntando com esse, e aí é o tempo de você ganhar também. Então, tome cuidado. Casa, financiamento de casa. Nunca, se você fizer uma prestação de casa, nunca entra numa dívida, num empréstimo que não tem sistema de amortização. Quem sabe o que é sistema de amortização aqui? É aquele plano de financiamento que você paga a prestação e você pode pagar a última, que é uma prestação sem juros. Na minha família, nós recebemos uma herança do meu pai e da minha mãe e deu 30 mil para cada um. Deu 30 mil. Separei o dízimo e nem entrou na minha conta esse dinheiro. Ele já foi direto para a amortização do meu financiamento da minha casa. Irmãos, você tem uma ideia,
Eu pago na faixa mais de R$ 2.000 de prestação por mês. Eu consegui quitar 30 meses com 20 e poucos mil. Deu menos que R$ 1.000 cada prestação. Então, o ideal seria pagar a prestação e a última, todo mês. E aí, meu irmão, rapidinho você quita a sua casa. É o que eu estou fazendo. É o que eu vou fazer. Provérbios 3, 27 e 28 diz: não te furteis a fazer o bem. A quem dê direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Passa amanhã, né? É o famoso passa amanhã. Então te direi se o tens agora contigo. O que é isso? Irmãos, a pessoa que está acostumada a ficar em dever para os outros, presta atenção. Fala para o teu irmão assim, na minha terra, chama-se o quê? Pessoa que tem costume de ficar devendo. Caloteiro. Uma das coisas que eu mais ouço de mau testemunho de crente, o camarada, crente, mas tem um crente aí, que me deu caloteiro. O caloteiro, ele tem um raciocínio muito doido. Muitas vezes, ele tem condições de pagar o camarada que ele está devendo, só que ele não paga, porque ele está acostumado, ele sente que ele está sendo trouxa, pagar aquilo que ele está devendo. Porque ele já conta aquele dinheiro como sendo dele, e não é dele. Então ele se acha bobo pagando uma coisa, sendo que ele não pagar, ele não vai pagar. Ele entende como pagar como um gasto. E não é um gasto, ele está pagando uma dívida. Ele acha que ele está perdendo, e não é. Então, irmãos, você pediu emprestado para o irmão fala assim, quer saber, eu não aguento mais cobrar de você. Vamos fazer assim, eu te perdoo. Eu perdoo a tua dívida, perdoa. Aí, está perdoado. Aí você fala assim, demorou. Mas aí, você pode me emprestar mais? Ou pede para outra, né? Não, irmãos, a pessoa ela te perdoou para não ficar com ódio de você. Mas aquela dívida, você tem que saber que você ainda tem. Você tem que pagar, porque você causou um prejuízo para essa pessoa. Uma pessoa honesta, ela não faz... O texto está dizendo assim, ele não prejudica as outras pessoas. Pessoas piedosas devem pagar as suas dívidas. Amém? Fala para o teu irmão assim, se você é piedoso, você deve pagar. Em Salmo 37, 21 diz assim, o ímpio pede emprestado e não paga. Cadê? O texto está tudo misturado aqui. O ímpio pede emprestado e não paga. Fala para o teu irmão assim, não pagar o que pede emprestado é coisa de ímpio. Quem está gostando dessa palavra? Outra coisa, tome cuidado, não seja fiador. Não seja fiador, não coloque o teu nome para pessoas que não pagam. Olha isso que diz em Provérbios 17, 18. É pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. A não ser que você está dando. Assim, eu quero ajudar. Aí você vai e paga. Amém? Então, agora, você assumir dívida dos outros, você vai ficar chateado com essa pessoa vai acabar sumindo da tua vida. Se for irmão, se for crente, ele vai querer sair da igreja, porque tem alguém que ele está devendo e algumas pessoas ficam constrangidas e acabam saindo da igreja. Tome cuidado com os negócios que você faz com seus irmãos. Na hora que você vender um carro, você deixa bem claro, querido, eu não sei as coisas que tem aqui. Você está comprando um carro velho. Se ele quebrar na tua mão, é problema seu. Eu não quero que você fique com raiva de mim. É carro velho. Na garantia não sou jô nem nada. Então, seja honesto. Amém? Segundo assunto, seja uma pessoa humilde que recebe conselhos. Quando você coloca outra pessoa para te falar o que você deve fazer, ou você conta para pessoas experientes, essas pessoas elas vão te ajudar. Porque muitas vezes você está tão apaixonado, por exemplo, quando você vai comprar um carro,
usado, nunca vai sozinho. Leva alguém que... Alguém fala assim, leva um mecânico. Não, não leva um mecânico, não. Faz assim, leva uma pessoa que tem carro zero. Leva uma pessoa que tem carro zerado, assim. No máximo de 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque a pessoa que tem carro zero, ela tem um padrão. Na hora que ela vai dirigir, ela sabe que está solto. Mecânico, ele está acostumado a arrumar carro quebrado. Então ele fala, isso aqui rapidinho arruma isso aqui, ó. Tá bom pra caramba, viu? Isso aqui 2x. Só que ele tá bichado. Não estou falando mal de nenhum mecânico aí, meu irmão. De mecânico aí. Então, peça conselhos. Eclesiastes. Aí agora eu vou ler um monte de texto. Vou ler texto. Vai mesmo? Sejam espertos aí. 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha. Eclesiastes 4:9. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Provérbios, Eclesiastes 8:11. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. 12:15. Provérbios. Onde devo buscar conselhos? Primeiro, como eu falei, nas Escrituras. A Bíblia diz, tua vontade revelada é a minha maior alegria. Ela me orienta e me corrige quando estou errado. Quem corrige a gente quando está errado? Vamos, irmão. Quem corrige a gente que está errado? Palavra. Melhor conselheiro. Não faça o que está no teu coração. Fala para o irmão assim, não faça o que está no teu coração. Porque o teu coração é o quê? Enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, não tem esperança para o coração do homem. O homem gosta de se enganar. Esse lance de comprar carro, né? Quando você vai assim, o cara fica apaixonado pelo carro. Aí tudo que falam para ele é a mesma coisa que se apaixonar por pessoas. Apaixonou, meu irmão, entregou seu coração, vai ser complicado. As pessoas vão falar assim, eu vi esse cara saindo da biqueira, meu. Não, mas ele estava evangelizando. Trouxona. Quantos aqui lamentam de não ter ouvido o conselho? E fez burrada mesmo depois de... Então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Então, conselho da palavra de Deus. Segundo lugar, conselho de pessoas piedosas. Fala assim para o teu irmão, não ouça quem não ouve Deus. No que diz respeito à vida cristã, não receba conselhos de pessoas que não ouvem Deus. No que diz respeito à vida financeira, não ouça conselho de gente descontrolada, gente desorganizada, gente que vive na miséria porque é desorganizado, ou é infiel. Então, conselhos de pessoas piedosas. O justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei do seu Deus. Por isso, seus passos são firmes e certos. Salmo 37, 30, 31. Fala para o teu irmão assim, não ande sozinho, receba conselho de irmãos, pessoas piedosas. Eclesiastes 4:12 diz assim, uma pessoa sozinha corre risco de ser atacada, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor, e se forem 3, melhor ainda. A corda trancada com 3 fios não arrebenta facilmente. Outra pessoa que você deve, primeiro Escritura, depois pessoas santas. Segundo, o cônjuge. Agora eu vou falar com você, eu quero que todos os homens casados se levantem agora. É com você que eu quero falar. Sujeito. Meu irmão, por favor, não deixa a tua esposa alheia às coisas no que diz respeito à vida financeira. Você não precisa explicar de uma forma técnica, ou pode, se ela for uma técnica, você explica. Fala assim, ó, é assim, 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 tá dessa forma, eu estou pensando em entrar nesse negócio, o que você acha?
Porque, na verdade, irmão, ela está entrando junto com você, porque ela é uma com você. Então é com você que eu estou dizendo, homem, casado, ouça a tua esposa, quando ela, ou peça conselho, fala assim, eu estou querendo fazer tal coisa, o que você acha? Amém? Pode sentar. Eu tenho um caso na minha família, que a moça, a mulher, estava vivendo como se não houvesse amanhã, gastando como se não houvesse amanhã. E o marido estava falido, mas falido mesmo. Como era uma pessoa que tinha uma família boa, uma família assim, próspera financeiramente, ele tinha crédito, foi fazendo dívida. Naquela época não tinha esse negócio, essa ligação online, né, dos bancos. Era assim, você ia num banco, ia no outro e ia fazendo dívida. Irmãos, você sabe quando ela ficou sabendo que eles estavam falidos? Quando eles foram despejados na sua casa e tiveram que morar com a sogra, com a mãe da moça. Mãe e o pai. E aí o trauma, a família inteira, até hoje é traumatizada. São pessoas que muito sim. Por quê? Porque passaram, porque o pai, o homem, ele ficou lá tentando resolver as coisas, tadinho, estou tentando resolver, mas não comunicou todo mundo. Reúne a família e diz assim, a situação verdadeira é essa. Eu pretendo quitar isso daqui, me livrar, nós vamos resolver isso. Vamos juntos? Vamos. Aí o pessoal vai parar de ficar aquela pedição toda, aquela loucura toda, e o pessoal vai trabalhar nesse sentido. E um vai policiar o outro. Quem é esse tênis aí? Você comprou porque você não está sabendo a situação, não? Um vai falar para o outro. E aí o pessoal vai conseguir passar. Outra pessoa que deve se pedir conselho para se livrar das dívidas. Pais. Meu irmão, esses dias aí eu vi a Isabela, falei assim, a minha amiga, não sei o quê, disse que não gosta de mim. Eu falei assim, Isabela, vem aqui. Amiga. Zamiga. Amiga mesmo. Ela falou, minha avó. Eu falei, mas sua avó é mais vó do que amiga, porque ela passa um pano para você. Que vó passa pano. Falei assim, não, amiga mesmo é tua mãe. Essa te ama mesmo e ouça o conselho dela. Amém? Provérbios 6, 20 e 22 diz assim, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Quando caminhares, isso te guiará. Quantos aqui se arrependem de não ter ouvido o conselho da mamãe e do papai aqui? Quando sua mãe fala assim, mano, esse mano é maloqueiro. Aí acabou casando com esse maloqueiro que está do teu lado aí, né? Faz assim, ainda bem que Jesus teve misericórdia, né? Deus transforma os maloqueiros, né? Quantas mães falam assim, filho, você fica andando com má companhia. Mal sabe ela que muitas vezes ele é má companhia, né? E pergunte ao Senhor, como eu falei, ore, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, né? Instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas toda darei conselho. Salmo 32:8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Salmo 16:7. Provérbios 1:14 diz assim, não havendo sábia direção o povo cai, mas na multidão dos conselhos há sabedoria. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Já tinha lido essa parte lá em cima. Conselhos que você deve evitar, de gente que não teme a Deus. Segundo, no que diz respeito à vida espiritual, no que à vida financeira, pessoas que não entendem desse assunto. Outra coisa, nunca busque conselho de necromante, de feiticeiros,
Que a primeira coisa que o pessoal, eu preciso bater na madeira, preciso procurar me benzer. Aí vai lá, procura uma pessoa que está endemoniada e que vai dar é o demônio que vai te aconselhar. Vai resolver tua vida? Não. Vai piorar a tua vida. Então, olha isso, irmãos. Não vos voltareis para necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis. Irmãos, você pegar um horóscopo é procurar adivinho, tá? Horóscopo é coisa de feitiçaria. Qual o signo que você tem? Aí eu sou asno. Camarão. Burro, né? Aí já é jogo do bicho. Esse dia eu falei pro irmão falou assim, nossa, seu carro tem não sei que não. Eu falei, joga no bicho. Nossa, pastor, bobeira. Não vos voltareis para necromantes, nem para adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Terceiro assunto. Então, o primeiro assunto é dívida, segundo assunto foi conselho. Segundo, honestidade. Pastor, o que tem a ver isso? Eu quero aprender um jeito de ficar rico aqui, ó. Você vai falar de finanças, o cristão e as finanças, né? Não, irmãos. Aqui é a casa do Senhor, que você é exortado, nós somos exortados a andar no caminho correto. Irmão, a desonestidade, a princípio, na hora que você está tentado a ser desonesto, parece uma boa saída, mas não é não. A desonestidade, ela leva também à miséria e leva principalmente à desunião com a fonte de todo bem. Assim, eu não tinha lido, né, esse texto, né? O texto que fala do cara que consulta macumbeiro. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, e também porque interrogara e consultara uma médium, uma necromante. Necromante é gente que fala com gente morta, tá? E cuidado com gente tendenciosa, cuidado com gente que... Por exemplo, você vai pedir conselho para uma pessoa que quer te vender alguma coisa, né? Procura saber a intenção da pessoa. Mas vamos lá na honestidade. Você avisa o caixa do supermercado quando você recebe um troco errado a mais? Pastor, dado não é roubado. Que versículo que você viu isso daí? Achado não é roubado, dado não é roubado não é roubado. Porque tem uns caras que, né? Tem uns caras que vai fazer um assalto hora, né? Quem já viu isso aí? Eu ouço muito testemunho de cara que se converteu e fala assim, na época que a gente era das paradas, a gente orava, camisa? Ladrão que rouba ladrão sem ano de perdão. Negócio. Hein? Quantos aqui já esses dias eu e a pastora foi num restaurante, comemos, apesar de ser um restaurante baratinho, mas, a gente sabe, né? Na hora de pagar, eu paguei. Na hora que entrei no carro, eu pensei, mas peraí, eu comi, a carne comendo, pedimos suco e só deu isso. Muito pouquinho, irmãos. Aí eu voltei. Falei assim, dá uma olhada aí. A pessoa ficou, não queria, olha, pior doido é isso, né? Não queria, eu falei assim, desculpa, mas eu não vou embora. E aí ela achou o meu papelzinho do peso, né, por quilo, e não nada a ver. Ela cobrou R$40 a menos. Aí peguei o cartão, passei. Não, você acha que eu vou ficar mal com Deus por causa de pouco ou por causa de muito, seja quanto for? Então, honestidade. Outra coisa, honestidade, você já tentou vender uma coisa e não disse a verdade quando a pessoa te perguntou? Eu sei, irmãos, você que é vendedora, irmã Tassi, eita Tassi, dureza, hein, falar a verdade, hein? Quem vende consórcio.
Qual a diferença entre consórcio e prestação do banco? Aí você vai falar assim, ó, a diferença é que você não vai pagar os juros bancários, mas tem uma taxa de indenização que você vai ter que pagar, mas vai ser melhor. E você vai ter que ter um pouco mais de paciência para ser contemplado. Agora tem uns caras que falam assim, não, você faz no mesmo dia é contemplado. Aí depois fica ligando, né? Oh, você não falou que você mentiu. Então, honestidade, irmãos. As pessoas vão confiar na pessoa que ela é honesta. Vi um caso de um rapaz que ele foi pôr combustível no carro pela empresa. Aí o dono do posto, o frentista falou assim, pegou a notinha, ele tinha colocado, é uma história norte-americana, tinha colocado acho que $20, o cara marcou $25. Ele falou, tá errado, era $20 que eu pedi. Ele falou, esses 5 aí você vai cobrar da empresa lá e você fica para você. Aí ele falou, não posso. Não. Você devolve, muda aí tudo, e não aceitou. E aí adivinha, teve uma época que aconteceu, o pessoal acha que todo mundo é trouxa, né? Chega uma hora, meu irmão, que começa a não bater. E aí, a empresa descobriu que tinha um monte de funcionário que estava fazendo isso. O que aconteceu? Foi tudo mandado embora e ficaram sabendo que ele era o único que não fazia isso. Colocaram ele, aumentaram, dobraram, triplicaram o salário dele, colocaram numa posição de honra. Na hora, puxa, $5, 5, 10, 15, 25... 5, 10, 15, 20, 25 reais, R$30 a mais, cada vez você vai, é um cálculo do desonesto. Fala para o teu irmão assim, a desonestidade te torna sócio de demônios. Provérbios 20, 23 diz assim, o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. Provérbios 12, 22, o Senhor odeia lábios mentirosos. Levíticos 19, 11, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. 1 Pedro 1, 15, 16, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Por que Deus exige honestidade absoluta? Por que Ele exige, irmãos, que nós não podemos estarmos operando em nome de Deus e sermos desonestos, porque Deus não é honesto, não é desonesto. Então, se você é um filho de Deus, não pode um filho de Deus ser mentiroso, desonesto, estelionatário. Vira e mexe, aparecem pessoas aqui que têm esse problema de ser estelionatário. Uma vez uma moça chegou e falou assim, pastor, eu sou estelionatário, eu dou golpe. Eu falei, não, demorou, vamos lá, a gente vai ajudar você, tal. Aí chegou um momento que eu falei assim, não dá para mim ficar nessa igreja, pastor. Eu quero ir numa igreja onde eu fique em paz, assim, porque aqui parece que tem uma pressão, e foi embora. Vira e mexe, ela aparece, e tem pessoa que traz um monte de gente, tal, isso aqui, mas de repente some de novo, porque tem-se essa coisa da golpe. E aqui não tem, né? Aqui o pessoal um cuida do outro, né? Fala, se cuidar de semana aí e tal, porque não pode. Aqui a gente está num rebanho, né? Amém? E outra coisa, quem é desonesto não ama o seu próximo. A base do cristianismo é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Romanos 13, 8 diz assim, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, a qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito, ama o teu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Outra coisa, a honestidade traz credibilidade no evangelismo. E é engraçado que quando você está evangelizando, tem algumas pessoas que ganham muito dinheiro desonestamente. Aí você está evangelizando essas pessoas, a pessoa começa a dar desculpa, assim, não, mas você veja bem, que ninguém é de ferro também, né? Porque querendo envolver a gente, né, Diogão? Por quê? Aí eu falei, não, está errado. Você tem que ser firme. Eu falei assim, não, está errado. Meu. Pastor, mas eu vou perder a pessoa. Você fala para a pessoa, então, eu estou aqui para ajudar e ser ajudado.
vamos aqui, vamos junto. Só que, não peça para eu ser cúmplice das suas desonestidades. Amém? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A honestidade confirma a direção de Deus. Afaste da tua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Veja bem por onde anda. Os seus passos serão seguros. Toma cuidado com os pequenos gestos de desonestidade, de mentira. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, ou seja, no muito será colocado. Foi o caso desse rapaz que deixou de ganhar os $5 a cada abastecimento e ganhou a gerência de uma grande empresa. Levantei minha mão ao Senhor e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, uma correia de sandália. Então, Abraão era abençoado porque era extremamente honesto. Como que a gente escapa da tentação da desonestidade? Peça que você seja inundado do temor de Deus. Que você seja uma pessoa que teme a Deus. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Provérbios 16:6. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Fala o termo assim: quem ganha fácil com roubo, o que acontece? Perde fácil. Dinheiro fácil é perdido facilmente. Restaure sua comunhão com Deus, restaure sua comunhão com as pessoas. E outra coisa, se você prejudicou alguém, por favor, se você puder, ou faça de tudo para restituir essas pessoas. Nós vemos casos na Bíblia de gente que prejudicava outras pessoas, e quando se converteram, a primeira coisa que fizeram foram lá devolver. Tem coisas que não tem como, que você nem já fez coisa errada, nem sabe quem é essa pessoa. Aplica o sangue de Jesus naquilo, se arrepende, mas se você pode restituir aquilo que você fez de prejudicar as pessoas, vai e resolve, como eu já disse. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. E devolve. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou tudo aquilo que sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence lhe dará. Ou seja, além de restituir o que você tomou da pessoa, ainda dá mais um quinto. Você pega aquilo, por exemplo, você prejudicou em R$1.000, em R$100 uma pessoa. Você divide esses R$100 por 5 e dá, além dos R$100, mais uma parte de 5 dos R$100, que é, divide por 5, 20%. Então fica o quê? R$100, 20. Você dá os 100 que você estava devendo, mais os 20. Você dá os 1.000, mais 200. Você dá os 10.000, mais 2.000. E assim por diante. Ah, pastor, tá, que difícil. É difícil? Quem mandou você roubar? Agora? Outra coisa, toma cuidado com o negócio de suborno. Tem gente que acha normal subornar ou ser subornado. Faz assim que coloca meu processo aqui em cima. Faz assim que resolve para mim isso daqui que eu te dou isso aqui lá. Toma cuidado com o suborno. Também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Bênçãos prometidas a quem é honesto. A pessoa fica mais íntima de Deus. A pessoa tem uma família abençoada. Tudo isso tem texto que não dá para mim ler, porque já só tem 5 minutos. Tem mais um assunto. E a pessoa também tem vida longa, próspera. Então tudo isso tem texto, irmão. Esse próspero assim, na casa do justo há grande tesouro, mas na tenda dos perversos há perturbação. A pessoa desonesta vive perturbada, porque vai que uma pessoa que foi prejudicada resolva se vingar. Quem já viu casos de gente que morreu porque foram cobrar dívida na casa e
dependendo do tipo de pessoa que a pessoa faz dívida. Mesmo porque para as pessoas que desonestas, existe maldições reservadas para desonestos. Fica longe de Deus, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Problemas familiares, o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. E acontece até problema de morte. Trabalhar por adquirir tesouro com a língua falsa e vaidade é laço de morte. E a famosa pobrezona mesmo, que acontece com gente desonesta. Os bens que se facilmente ganham, esse diminuem. Provérbios 13:11. Pergunta, fala essa pergunta para o teu irmão. Você é a pessoa que Deus está procurando? Quem que Ele procura? Olha só. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora procurar e saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça e busca a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, para termo assim, se você for honesto, Deus está procurando você. E se Ele te achar em honestidade, Ele vai te abençoar e vai te usar poderosamente. Amém? E em último lugar, terminando o assunto de hoje, é contribuição. Irmãos, eu tive que enxugar muito esse assunto. Porque, como a gente está falando todo domingo, então, eu tirei um monte de textos que já foram lidos aqui nos outros domingos. Então, se você tem alguma dúvida, eu não sei se tem gravado, eu não vi gravado os cultos passados. Foi publicado no YouTube, eu não vi. O assunto contribuição, irmãos. Além de tudo que a gente aprendeu sobre contribuição, eu quero abordar alguns tópicos básicos. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos contribuir no primeiro dia da semana. Ou seja, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Não é segunda-feira. Segunda é o segundo, tanto por isso que se chama segunda. Domingo é o primeiro dia, nós entregamos para o Senhor. 1 Coríntios 16:2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que não façam coletas quando eu for. Ele está dizendo o seguinte: no primeiro dia da semana, todo mundo, no primeiro dia da semana, segunda-feira, começa a organizar a oferta que vai entregar na próxima segunda-feira. Então, ele está dizendo assim, e esse texto, ele dá um padrão, mais ou menos, de como nós devemos contribuir. A contribuição deve ser periódica, ou seja, no primeiro dia de cada semana, ou seja, você tem que ter no seu coração que a cada 7 dias, você tem que ter no coração isso, de contribuir a cada 7 dias, tem que ser periódica. A contribuição tem que ser premeditada. Separe antes. Não deixa para o sentimento, estou sentindo. Não, irmãos. Você prepare antes. Trate com cuidado. De preferência, coloque num outro lugar. Tem que ser premeditada. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, faça isso com carinho. Faça isso com prazer. Ah, pastor, você está falando de contribuição de oferta na igreja? Não, necessariamente. Existem alguns lugares que nós contribuímos. Por exemplo, para a família. Tem gente que é mão aberta para a festa, para os amigos, e é mão de vaca com a igreja e com a família. Tem gente que é mão aberta com a igreja, mas é mão de vaca com a família. Tem gente que é mão aberta com a família, mas é mão de vaca com as outras coisas. Então, família. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E por isso, é pior do que o descrente. Então, a família é um lugar que a pessoa tem que contribuir. Mesmo você mora numa casa, meu irmão. Quantos jovens nós temos aqui que mora com pais, com responsáveis aqui?
Você acha que você não tem obrigação de nada? Lavar uma louça, limpar uma casa, de comprar uma coisa que foi quebrada. Não, irmãos. Contribua com a sua família. Quando eu falei contribuir com a família, já pensa no homem, né? Que tem que dar o dinheiro para tudo. Não, também, principalmente. Mas todo mundo que está numa casa, que faz parte de uma família, seja ela a família doméstica ou seja a família cristã, tem necessariamente a incumbência de ser um contribuinte. Segundo lugar, para a igreja local, para os que trabalham como ministros cristãos. Algumas pessoas trabalham com isso, cuidam das coisas do Senhor, cuidam da manutenção, cuidam do avanço, administram. Essas pessoas são mantidas pela igreja. Então, a nossa contribuição vai para essas pessoas e para a manutenção da igreja, das coisas comuns, que a gente aluga um lugar para a gente ficar junto, para a gente fazer eventos. Então, tudo isso tem custo. Então, contribui. Para o pobre. Então, na época, eu me lembro que na época da pandemia, nós chegamos a ajudar mais de 200 famílias. Entre nós não existe necessitado, porque toda vez que uma pessoa honesta, decente, ela está com algum problema, prontamente ela é ajudada. Aqui raramente alguém fica sem emprego, porque, aliás, falta emprego, falta gente para ocupar cargos que os irmãos aqui dão. Esses dias eu vi uma irmã lá em cima, na minha sala, desesperada, tentando arrumar, tentando preencher, ligando para os irmãos, falando, tem uma vaga aqui, uma vaga aqui, uma vaga ali. Então, assim, não fica. Então, ajude o pobre a fornecer emprego, ajude o pobre na hora que ele estiver com necessidade. O pobre, eu digo, a pessoa que momentaneamente está com dificuldades. Tem gente que se aproxima da igreja só para ter ajuda financeira, aí a gente vai percebendo isso pelo dia a dia. Você ajuda e a pessoa começa a demonstrar que não está nem aí com Deus, tal, né? Logicamente que se você faz uma obra social, você não tem que pensar em, né? Você faz uma obra social, acabou, não tem que pensar em quem. As pessoas que se aproximam da igreja e se fingem de cristãos para poder se ajudar, você também tem que perceber. Então, a pessoa não gosta de trabalhar, né? E ajudar pessoas assim, você está prejudicando a pessoa. Então, mas se você faz uma obra social numa comunidade, amém. Aí, né, você apresenta, dá ajuda, apresenta o evangelho também, e as pessoas decidem o que elas vão fazer. Não deixe de ajudar por causa disso também. Amém?